Olá, boa noite a todos, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam todos e todas bem-vindos a mais um evento aqui do MED Carreiras, a mais uma live do MED Carreiras. A gente sempre aqui preocupado com o futuro desse nosso graduando, como é que ele vai encontrar o mercado de trabalho, dando dicas para esse futuro profissional de saúde que hoje é nosso aluno. Meu nome é João Antônio, sou médico urologista, gerente acadêmico da Diretoria de Medicina, do Grupo IDOMED, e em nome da Diretoria de Medicina, gostaria então de dar as boas-vindas, agradecer aí a sua participação, a sua audiência e também a presença das nossas debatedoras, das nossas palestrantes. Antes da gente seguir, gostaria só de lembrar que, como sempre, esses nossos eventos aqui da MED Carreira, eles computam horas A a C. Então, você vai aí no link, né? A gente está disponibilizando o link para a presença aqui no nosso Perguntas e Respostas, para você poder fazer o registro da sua frequência e ganhar, então, as suas horas de A a C. Para a gente dar início, então, a esse bate-papo, hoje a gente tem duas representantes da Clínica Sim, né? A Clínica Sim, como a gente sabe, é uma clínica que já tem tem 14 anos, né, no mercado. Ela é uma rede, né, a maior rede aí de clínicas populares do Ceará, do Pará e de Pernambuco, certamente acolhendo aí os nossos ex-alunos já como profissionais. E hoje ela apresenta 21 unidades dentro da sua rede. É uma rede que hoje abriga profissionais médicos e dentistas de praticamente todas as especialidades, além de exames e consultas. Então, dentro dessa grande rede, a gente hoje trouxe duas profissionais, né, da área para poderem bater um papo com a gente. Eu vou, então, já agradecendo a presença, vou convidar, então, e vou passar a palavra aqui para Amanda Soares de Aquino. A Amanda, ela é head de operações clínicas, ela é publicitária de formação, tem 2 pós-graduações na área de administração, na área de gestão empresarial, e já está há 4 anos trabalhando na Clínica Sim. Então, vou passar para a Amanda dar dicas, falar um pouquinho da experiência dela, e para esse nosso público, né, de futuros médicos que podem um dia, inclusive, trabalhar nessa rede importante de clínicas aí da região norte e nordeste do país. Amanda, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Boa noite, professor. Boa noite para todo mundo. Obrigada desde já pelo convite. Estou bem feliz de estar podendo participar e falar um pouquinho sobre a 5, né? Tanto a Clínica Sim quanto o cartão. Trocar um pouquinho de ideia com vocês sobre a empresa e sobre o dia a dia, tirar possíveis dúvidas e trocar um pouco de experiência. Obrigada pelo convite. Posso começar, professor? Por favor, Amanda. Você trouxe uma apresentação, não é isso? Isso. Essa apresentação fala bastante sobre o cartão, mas traz um pouco do panorama da empresa também, então eu vou contextualizando para vocês um pouco. Assim, ela começou, como o professor João comentou, mais de 14 anos, né? Ela é uma rede fundada no Ceará, e inicialmente eu estou na clínica há 4 anos. Quando eu entrei, a gente tinha 6 unidades na época, apenas em Fortaleza. E aí eu entrei na clínica, assim, realmente para fazer expansão aqui para Pernambuco. Vocês devem estar vendo meu sotaque, que é um pouquinho diferente, né? É um sotaque mais pernambucano. Morei no Ceará, mas por outra empresa, e aí foi quando eu comecei a ingressar. Então, falando sobre, assim, 14 anos, aqui a gente traz um pouco sobre o panorama da saúde no Brasil, né? Hoje a gente sabe que apenas 74,6% dos pacientes, dos brasileiros, eles consideram a assistência médica muito mais importante, né? E por ser um benefício também nas empresas. A gente sabe também que hoje o panorama do Brasil, ele, dependendo da região, apenas 5 a 10% da população tem acesso a plano de saúde e acesso à medicina particular. Então, a Clínica Sim, assim como o Cartão Sim, chegou para fazer essa acessibilidade. Hoje a nossa missão, nossa visão é realmente dar acesso à saúde de uma forma com qualidade, mas de uma forma mais barata, né, para esse paciente. Pode passar, tá, Luciano? Então, hoje a gente, dentro da plataforma da 5, a gente tem hoje a Clínica Sim e o Cartão Sim. A Clínica Sim são as redes, que são as unidades físicas das clínicas, que hoje são 21, distribuídas entre 12 no Ceará,
6 aqui em Pernambuco, 2 no Pará, e agora a gente fez um shopping, que é uma clínica um pouco menor no Ceará, em Aquiraz, que é a mais recente, e o cartão SIM, que é um cartão de benefícios, para que o paciente ele tenha essa fidelidade, né, essa adesão, e faça com que ele tenha ainda mais descontos e maior acessibilidade a todos os produtos que a clínica SIM oferece, tanto odontológicos quanto de saúde. Então, hoje a gente já tem mais de 200 mil vidas nesse cartão, fora os pacientes que são atendidos de forma particular nas clínicas. Então, hoje a gente impacta há 12 anos, né, de experiência, mais de 1.500 pacientes por dia, entre as nossas 21 unidades, e mais de 200 mil ligações por mês. Hoje a gente tem um contact center que fica no Ceará, fica alocado em Fortaleza, e aí o paciente ele pode fazer esse agendamento, né, esse primeiro contato com a SIM, através do contact center ou através do nosso site, e recentemente eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso chat, que veio com bastante inovação e muita tecnologia, ajudando o paciente a ter um atendimento quase que 24/7. Mas eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais lá na frente. Então, hoje a gente tem mais de 30 especialidades médicas, mais de 300 médicos parceiros na rede, mais de 200 dentistas, e a gente tem esse aplicativo com chat médico. Essas especialidades, como o professor João comentou, são praticamente todas as especialidades médicas. Esse mix, ele varia um pouco, né, de unidade, de regional. A Ana Paula vai falar um pouquinho mais para vocês especificamente sobre essa questão das grades, dos turnos, né, dos mixes de especialidades por região e por unidade, mas hoje a gente consegue dizer que tem uma oferta bastante ampla dentro da regional. Então, pode ser que aquela unidade ou outra, ela não tenha aquela especialidade, mas uma unidade próxima, uma unidade vizinha, consegue ter essa oferta, e a gente consegue fazer esse atendimento de praticamente em todas as regionais, de todas as especialidades. Ana Paula vai entrar um pouquinho mais sobre os médicos também. Então, como eu comentei, hoje a gente tem a nossa central telefônica, a gente tem um chat nas redes sociais e o WhatsApp e ouvidoria. Então, a qualquer momento, nossos pacientes podem entrar. As nossas redes sociais hoje também são também um canal muito direto, acho que não só para a Clínica SIM, a gente sabe que é um canal direto para todas as grandes marcas. As mídias sociais terminam sendo um canal tanto de tirar dúvidas, quanto de sugestões, de bastante informação. Então, uma das coisas muito bacanas que a gente tem de parceria com os nossos profissionais, né, do corpo clínico, tanto dentistas quanto psicólogos e médicos, é que a gente gera bastante conteúdo. Então, hoje, nosso Instagram, nosso Facebook, a gente gera bastante conteúdo, tanto naqueles meses, né, de aquelas campanhas que a gente sabe que são bem importantes anuais, como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, mas também em outras datas, e principalmente quando existe algum assunto que está mais em foco. Então, a gente gera bastante conteúdo sobre gestação na Covid, por exemplo, a gente gerou bastante conteúdo sobre a questão de vacinação, sobre imunidade. Então, isso em conjunto com os nossos profissionais, isso dá uma visibilidade, né, e um teor bem técnico e bem legal para a clínica, mas também dá uma visibilidade para o nosso corpo clínico, que consegue aparecer e gerar esse conteúdo. Então, hoje, a gente, como eu já tinha falado, a gente tem o cartão SIM, é uma solução, né, para a inclusão de todos os nossos pacientes, de uma forma que torne com a fidelidade maior esse atendimento, e ele permite a inclusão de vários dependentes. Então, hoje, os nossos clientes, eles podem aderir ao cartão e incluir seus dependentes, independente de ser pai, mãe, independente da idade. Diferente de um plano de saúde, ele é um cartão de benefícios, né? Então, ele é um cartão que realmente traz descontos, mas que ele não tem nenhuma carência e não tem o objetivo de ser urgência e emergência, porque hoje não é o nosso foco, né? O nosso foco é realmente na assistência ambulatorial e na assistência de consultório. Então, hoje, aqui, como a gente tinha comentado, hoje estamos no Ceará, Pernambuco e Pará, já aparece a Bahia, né? Estamos com 3, na verdade, unidades em construção em Salvador e região metropolitana, e aí já temos outras áreas mapeadas também no Norte e no Nordeste. A gente acredita que até o final do ano vai encerrar o ano com mais ou menos 30 a 35 unidades, entre as unidades construídas e as unidades shopping, que são as unidades em que a gente credencia uma rede parceira para atender o cartão SIM.
Então, hoje, além de todo o atendimento dentro da clínica na parte odontológica e médica, a rede credenciada do Cartão Sim também dá desconto em alguns outros locais, né? A gente trouxe o Vindalink aqui, que é um exemplo, pela questão dos descontos em medicamentos, mas a gente também tem descontos em outros serviços, como faculdade, a gente tem desconto em áreas de lazer, como, por exemplo, aqui em Recife a gente tem parque aquático. Então, a gente vem hoje realmente não só como um atendimento de saúde, mas como um cartão de benefício para a questão da qualidade de vida como um todo, e não só no atendimento dentro das unidades físicas da clínica assim, tá? Então, aqui a gente traz alguns exemplos, né, que vocês, enquanto profissionais, podem entender mais ou menos. Então, hoje, por exemplo, uma consulta particular, ela sai por R$300, no particular, nas clínicas populares, entre R$100, em média, na clínica, assim, na rede programada, 20, e na rede ampliada, 70. Isso significa que o paciente que não é rede credenciada clínica, assim, paga o valor de 70, mas o paciente que é rede credenciada, clínica assim, dias e horários específicos por meio de plantão, Ana Paula pode falar mais um pouquinho depois, para vocês especificamente, entra como plantão, então eles têm um valor bem acessível. A gente costuma trazer não só clínica médica, mas todas as outras especialidades, justamente para entrar nessa missão, né? Para realmente corroborar com essa missão que a gente tem de atender com qualidade, mas a preço justo. Então, Luciano, minha apresentação seria bem rápida, professor. Queria falar um pouquinho sobre, assim, no geral, né? A gente hoje, como eu falei, está em 3 estados, mas a pretensão da clínica, assim, já estamos em construção em Salvador, então acredito que para o corpo clínico, a gente sabe que hoje em dia tem muita residência, né? Eu sei que os profissionais aqui estão no Ceará, né, professor, especificamente nesse momento, mas existem várias residências para quem está se formando de outros estados. Então, a clínica, assim, tem essa possibilidade. A gente já teve, por exemplo, profissionais que começaram a atender em Pernambuco e depois foram, por algum motivo, para o Ceará, e aí foram atender, continuaram na rede, atendendo no Ceará. E eu acredito que a gente, cada vez mais, por querer crescer e por ter essa projeção de expansão, a gente vai conseguir ter uma rede que vai possibilitar essa migração e essa transição entre os profissionais da rede, tá? Eu vou deixar em aberto, professor, se tiver alguma dúvida ou se a gente quiser fazer isso no final, tá, joia? Obrigado, Amanda. Foi bem esclarecedora a sua apresentação. E, na sequência, então, a gente vai passar a palavra para a nossa outra convidada, e já também agradecendo a presença dela aqui, passar a palavra para Ana Paula de Souza, que é a gerente de gestão do corpo clínico, né, da Clínica Sim. Ela é administradora de formação, tem um MBA em gestão de negócios, e ela está já há 9 anos, né, trabalhando na Clínica Sim. Ana Paula, obrigado mais uma vez, a palavra é sua. Boa noite a todos, boa noite novamente, professor Amanda. Primeiramente, obrigada pelo convite, é um prazer, uma honra participar desse evento aqui, tá? Bom, eu vou falar um pouco, né, de como que a gente traz esse corpo clínico todo, né, para atender em tantas unidades, nas 3 regionais. Então, é um desafio aí para a gente. Vamos agora para Salvador, estamos bem felizes aí com essa nova praça. Mas é um trabalho muito gratificante e que bom saber, professor João, que você também é médico, então a gente conversa aqui diariamente com o corpo clínico, que bom, estamos bem familiarizados aqui em relação ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, tá? Bom, como o professor João já me apresentou, eu vou passar essa parte, tá, Luciano? Por favor, você pode seguir no próximo slide, ok. Falando um pouquinho da nossa área aqui, que faz toda a captação, prospecção, relacionamento e gestão, tanto do corpo clínico como das agendas desse mix, desse supply, né, de especialidades, eu vou apresentar a área da qual estou como gerente atualmente, tá? Um pouco do processo, como que a gente faz, perfil do profissional que trabalha conosco, também falar um pouco sobre repasse, gestão de escala, tá? E o que não ficar completo na apresentação, a gente abre para a pergunta no final.
Então, o nome da área, né, hoje, atualmente, dentro da clínica SIM, da Cinco como um todo, tanto atende clínica SIM como cartão SIM, chama-se Gestão de Corpo Clínico, é uma área que foi criada em 2014 e é exclusiva para relacionamento e prospecção de corpo clínico, então a gente funciona ali meio que como um paralelo, né, de um RH, falando de uma empresa tradicional, fazendo um paralelo para melhor entendimento, sendo que a gente trabalha única e exclusivamente com médico, dentista, nutricionista, psicólogo, fono, fisioterapeutas e por aí vai, todos os profissionais que prestam serviço dentro da clínica SIM, tá? Então, a gente inicia ali o nosso dia a dia com captação, prospecção, que é a busca do profissional no mercado de trabalho, ela é uma captação ativa, que a gente chama. Então, o professor João deve conhecer aí que, geralmente, né, a gente não vê vaga aberta para médico, e quando vê é muito raro. Também não há o hábito, né, do médico fazer a busca no mercado por vagas, né? Então, o mercado, ele busca, muitas vezes, na maioria das vezes, ele chega no médico primeiro, antes do médico ir em busca daquela oportunidade. Então, a gente tem um fluxo inverso do que a gente conhece, por exemplo, para administradores, que é o caso da minha profissão, né? Então, a gente geralmente bota o currículo, se inscreve para a vaga, o médico a gente faz essa busca mais ativa, tá? Então, a gente tem que ir para o mercado fazer a prospecção e a captação desse profissional. Então, a gente inicia com a prospecção, o médico que atende conosco, ele tem um perfil para atender conosco, então ele precisa ser um médico com residência médica concluída ou título de especialista. A primeira triagem que a gente faz já no momento de prospectar, se a gente identificou que o profissional tem o perfil, atende, né, inicialmente, a gente abre a negociação com ele, que é praticamente toda a negociação de tabelas de repasses, escalas de atendimentos, horários de atendimentos, quantidade de pacientes por agendas, acertando esses detalhes, tirando todas as dúvidas, a gente parte para a parte de abertura de agendas, formalização da parceria, recebimento de documentação, tá? Então, no nosso dia a dia, né, para que vocês enxerguem um pouquinho como é na prática, é desta forma, tá? E aí a gente faz isso através de alguns canais, né? Os principais são WhatsApp e e-mail, sendo mais efetivo hoje, atualmente, a comunicação com o corpo clínico via WhatsApp, seja um corpo clínico que já está ativo dentro de casa conosco, ou um corpo clínico que está disponível no mercado que ainda não atende conosco. Então, a gente percebe que o WhatsApp é bem efetivo e mais efetivo para essa comunicação, para essa finalidade, tá? Luciano, eu vou te pedir para voltar no segundo slide. Anterior. Isso. Próximo. Pronto, obrigada. Dentro da área de gestão de corpo clínico, além da captação prospecção, a gente tem um relacionamento e faz a gestão de agendas também, tá? Então, falei bem aí da captação. Pode passar, Luciano. Depois que esse profissional de saúde ele entra para atender conosco, a gente passa a ter um relacionamento diferente com ele. Então, eu tenho aqui duas linhas de frente, basicamente. Uma que busca o profissional no mercado para atender conosco e outra que faz o relacionamento, gestão e manutenção desse corpo clínico com a gente. Então, a gente gere todos os indicadores, tudo de atendimento que ele faz dentro da clínica, consultas, exames, procedimentos, quanto que foi a produção de repasse, de GSV, faz todo o reporte para ele dessas informações mensalmente. Tem uma outra área que complementa o nosso trabalho, chama-se área de gestão de repasses, dedicada única e exclusivamente também ao corpo clínico. Então, são áreas que estão ali no dia a dia, que servem de suporte para o corpo clínico e também para tocar as demandas semanais,
quinzenais e mensais, sejam relativas a pagamentos, a demanda, ou a questões de feedback em relação à unidade, à operação em si, tá? Então, a gente tem essa frente de relacionamento que faz também a gestão de agendas dele. E aí, basicamente, né, o corpo clínico nos procura nessa linha de frente para ajustar horário, para programar férias, para abrir agendas extras. Então, aqui ele tem a possibilidade de atender além das agendas fixas que ele tem na escala. Então, se ele escolheu atender com a gente uma vez por semana, mas de repente surgiu uma disponibilidade em outro local, ali no meio da semana para o sábado, e ele quer abrir uma agenda extra no sábado, temos demanda, ele tem interesse, ele solicita, a gente trabalha com essa possibilidade, ou seja, além do profissional, né, ter toda a flexibilidade de definição de horário, de escala, e ter uma ampla rede de unidades que ele escolhe para atender, a gente também a possibilidade de variação de receita mesmo. Então, ele, por mais que ele pré-defina uma escala inicialmente para atender com a gente consegue dentro do mês ainda agregar valor a essa escala e ampliação dessa escala que o profissional tem conosco. Isso é bastante, um recurso bastante utilizado por todo o corpo clínico. Então, a gente tem oferta de agendas, geralmente com base em demanda. Então, há uma dúvida grande do profissional que está vindo do mercado atender conosco se vai ter demanda. Ana Paula, vai ter demanda para mim? E a gente tem toda uma estratégia de prospecção, captação aqui, que a gente só busca o profissional no mercado se realmente a gente tiver demanda para ele, tá? Essa é uma preocupação base nossa inicial. Então, a construção do mix de especialidades por unidade, por regional, ela é toda com base nos indicadores de taxa de ocupação de agenda, e aí a gente olha não só para consulta, olha para retorno, olha para exames, olha para procedimento, e realmente a gente tenta ser o mais assertivo possível na alocação daquela agenda, para que não haja perca de tempo, e tanto para a clínica, assim, como para o profissional que está vindo do mercado e apostando ali em atender conosco, em atender o nosso paciente. Então, a gente faz toda a busca e a entrega, a formação de demanda para esse corpo clínico, bem como a gestão das agendas dele, além de ofertar também o suporte integral para tudo que ele precisar dentro da rede, tá? Pode passar, Luciano, por favor. Dentro do relacionamento, nós eu trouxe aqui os principais indicadores que nós acompanhamos, juntamente com o corpo clínico, né, a gente também tem esses indicadores para paciente, mas aqui a gente está falando do corpo clínico, então a gente faz o acompanhamento trimestral do NPS, que é a satisfação do parceiro que está atendendo conosco, se ele está satisfeito, como é que está o atendimento dele, o suporte para ele, o atendimento dele dentro da unidade. Como o professor João falou e a Amanda também, a gente tem 3 regionais hoje, estamos indo para a 4ª. Eu fico alocada aqui no Ceará, a Amanda fica em Pernambuco, mas a gente precisa acompanhar e entender o que está acontecendo dentro de todas as operações, de todas as unidades. Então, a gente não está no dia a dia, no cotidiano ali do profissional, dentro da operação, mas ele nos avalia, ele avalia o nosso atendimento, o nosso suporte, para ele, e ele nos diz se ele está feliz em atender conosco ou não. A gente faz esse acompanhamento a nível de especialidade, a nível de unidade, a nível de regional e a nível de rede, e vai fazendo os ajustes necessários com o time da Amanda conforme a necessidade. Muitas vezes não dá para esperar os 3 meses para a pesquisa rodar. Então, a gente trabalha com o feedback, que também está aí, o último item. Tanto a gente aplica o feedback, faz o feedback ativo com o corpo clínico, como o corpo clínico no espaço feedback dele no dia a dia. Então, a gente tem uma equipe dedicada ao atendimento com ele, basicamente, né, através da ferramenta de WhatsApp, mensagem instantânea. É uma equipe que fica revezando escala diária, são 4 pessoas ao longo do dia, trabalhando 12 horas por dia, de segunda a sábado. Então, o profissional
ele tem esse suporte basicamente durante todo o tempo que ele está de permanência de agenda, de atendimento dentro das unidades. Enquanto tem unidade aberta funcionando, ele tem ali o suporte da gestão de corpo clínico para ele falar, caso seja necessário, além da coordenação da unidade, do suporte que a unidade já oferece para ele, tá? E há também a gestão de agendas, como falei, né? Então, fechar a agenda, transferir a agenda de uma unidade para outra, quando se muda de estado, foi o exemplo que a Amanda deu aí, né? De médico vir de Pernambuco para o Ceará, do Ceará para Pernambuco ou Pará, já aconteceu. E a gente ter como absorver esse profissional e oferecer mercado para ele. Então, ele vai chegar lá com um mercado certo. Ele não vai chegar, se instalar e depois buscar. Ele já sai com a agenda daqui encerrada, com a agenda da outra praça aberta e muitas vezes já com demanda para ele atender. Então, dependendo do tempo de antecedência que ele nos informa isso, que a gente negocia, a gente já forma a demanda, que é o ideal, que ele chegue já com demanda para atendimento, tá? A gente acompanha o corpo clínico desde a prospecção até o momento do encerramento da parceria, que é esse nosso indicador de churn que tem aí do lado direito, né? Feedback/churn. Então, quando ele sai, ele quer sair da clínica, sim, a gente também realiza um feedback com ele para saber, de fato, né, o real motivo da saída, se teve algo que a gente não conseguiu pegar no feedback rotineiro, no feedback trimestral, para entender se a gente ainda consegue fazer alguma coisa para manter a parceria, tá? Então, é uma ação bem efetiva que a gente consegue obter bons resultados com isso. A gente tem uma média de churn bem baixa em relação ao mercado, então a gente está em torno ali de 3,5%, considerando um corpo clínico de 707 profissionais ativos que a gente tem hoje. Então, a maioria, em sua maioria, médicos, tá? Em segundo lugar, a gente tem dentista, e os demais são de especialidades diversas, não da medicina, né? Fono, psicologia, fisioterapia, tá? Aqui eu trouxe um painel dos principais indicadores que a gente acompanha, né, no dia a dia. Então, a gente olha diariamente para a quantidade de agendas que a gente oferta, como é que está a taxa de ocupação dessas agendas em todas as regionais, em todas as unidades, acompanha bloqueios de agendas de última hora, às vezes o profissional tem um imprevisto, choveu ou bateu o carro e aí aconteceu algum motivo dele não conseguir atender, a gente acompanha isso também. O que ele já programou de férias para o futuro, a gente também trabalha com uma diferenciação de negociação de férias, então se o profissional vai tirar férias, a gente tenta agilizar com ele e antecipar o atendimento de retorno, para quando ele voltar de férias, não ter agendas lotadas só de retorno, para a gente já ter resolvido isso antes, e otimizar a receita dele quando ele estiver voltando de férias, que é importante, né? Então, a gente trabalha acompanha esses indicadores diariamente, faz reporte semanalmente e mensalmente, tá? Então, realmente a gente tem uma preocupação muito grande em entregar a demanda para o corpo clínico e para isso a gente precisa olhar no dia a dia como é que tá? Então são os bastidores que acontecem aí na área para a gente manter o nosso corpo clínico satisfeito e fidelizado. Aqui eu trouxe os 3 principais diferenciais competitivos, tá? Vou falar, isso eu estou falando em relação ao mercado, vou falar outros também complementares. Um dos principais diferenciais do corpo clínico que atende conosco é o piso mínimo de repasse. Então, nós temos modalidades de repasse diferenciadas, né? Nós trabalhamos com repasse por produção, que é por consulta atendida. Então, se o profissional atendeu 10 consultas, ele recebe o repasse por produção dos 10 atendimentos. Temos o repasse por modelo de plantão, que é basicamente para atender as solicitações do cartão SIM, que é o nosso cartão de desconto, que a Amanda apresentou. O plantão quem nos possibilita praticar um valor de R$ 24,
Então, a gente consegue passar para o nosso paciente e atender o nosso paciente de uma classe C2D, porque a gente consegue negociar um valor de plantão com o nosso corpo clínico. É bom para o corpo clínico porque independe de ter demanda ou não. É uma segurança para ele, é um valor fixo que ele tem ali semanal, mensal, ele pode contar com aquela receita fixa, digamos assim, no final do mês. Para o paciente é bom porque um dos nossos pilares é a acessibilidade, e para a clínica a gente tem ali a agenda disponível, né, para a demanda do cartão que entra diariamente. A Amanda falou um pouquinho aí dos números, os nossos números são altos e a gente consegue trabalhar bem com essa oferta e demanda de uma forma que consiga atender tanto o corpo clínico, a companhia e o paciente que procura pelos nossos serviços também, tá? Temos o suporte, como eu falei, né? A minha área hoje, ela conta com 17 profissionais, sou eu e mais 16, né? Porque a gente é dedicada exclusivamente ao corpo clínico, então o nosso dia a dia é esse, né? É falar com o médico, é negociar com o médico, é aplicar feedback, é receber feedback, é interagir com o corpo clínico. Então, o profissional pode contar com a gente a qualquer momento que ele precisar. Tá? É um diferencial competitivo em relação ao mercado. Não é comum ver esse tipo de relacionamento dentro de clínica popular, até pelas suas estruturas serem mais enxutas, né? Ajuda de custo de estacionamento, então quando a gente tem uma unidade de shopping ou unidade de rua que a gente não disponibiliza de estacionamento próprio, a gente oferece a ajuda de custo de estacionamento para o corpo clínico, varia de acordo com a praça ou de acordo com o local, então é um benefício que o corpo clínico utiliza bastante, gosta bastante, e a gente tem o maior prazer em poder fazer essa ajuda de custo, porque facilita muito o deslocamento e a segurança do profissional chegar nas nossas unidades, tá? Outros benefícios, né? A gente tem o prontuário eletrônico 100%, o PEP, né? Conhecido prontuário eletrônico do paciente, 100% no sistema, na nuvem. Então, o nosso médico aqui do Ceará, se ele atender um paciente aqui e ele quiser consultar o histórico desse paciente, quando ele chegar em Pernambuco ou no Pará, ele tem acesso a todo o histórico do paciente dentro da rede. Então, se o paciente tiver feito uma consulta com o clínico, com o gastro, e ele foi para o gineco consegue ver o que foi conversado, consegue ter acesso às anamneses, os exames que foram solicitados, os medicamentos que foram prescritos. Então, isso facilita muito o dia a dia do médico, que não precisa estar escrevendo, então basta ele clicar, flegar em algumas caixas dentro do sistema e rapidamente ele ter ali a solicitação, a prescrição de exames do paciente, e também no momento de fazer o retorno, então ele não tem aquela história de perder a anamnese e o histórico do paciente. O paciente chega, ele acessa o prontuário, ele tem todo o histórico na mão ali, para ele fazer um retorno de forma rápida, efetiva e o mais precisa possível. Só uma observação que eu vou fazer para os residentes, pegando um gancho da palavra do professor João, tá? Falou sobre a relação do médico com o mercado de trabalho. Professor, nós temos uma atuação muito forte aqui com o corpo clínico de residentes, tá? Então, geralmente, ali em meados de setembro, outubro, a gente entra em contato ativamente com todas as residências das praças nas quais nós estamos localizados, nós temos clínicas, ativamente convidando esse corpo clínico quando ele sair ali em janeiro, fevereiro e março, geralmente fevereiro e março, para ele vir atender conosco. Por que isso? Porque o residente, primeiro, ele fica geralmente com dedicação meio que quase exclusiva, às vezes unicamente exclusiva na residência. Quando ele sai, né, geralmente ele não consegue entrar logo num plano de saúde, se credenciar. Tem a questão também de montagem de consultório, tudo isso requer receita, né? É um valor de investimento e tempo.
Então, a clínica, sim, oferece tudo isso pronto para ele. Tá? A gente oferece o consultório, o prontuário eletrônico, a gestão da agenda, a demanda, e a gente precisa apenas que ele venha atender com a gente. Apenas disponibilize um horário e esteja presente naquele dia, naquele horário, para atender a demanda, que a gente monta e entrega para ele, na mão dele, dentro do consultório, só para ele atender. Então, a gente tem uma taxa de aceitação muito alta. A gente, desse ano, pra você ter ideia, na regional, nas regionais, nas 3, a gente ficou com 50% de taxa de conversão desse profissional que está saindo da residência para o mercado de trabalho. Então, dos que saíram das especialidades que a gente precisa, 50% veio atender na clínica, sim, porque a gente realmente oferece uma estrutura muito boa e um suporte muito bom para esse corpo clínico que está saindo para o mercado, tá? Realmente vale a pena. Eles vêm, eles gostam e a gente consegue fidelizá-los, tá? Com isso eu encerro a minha apresentação e abro aqui para dúvidas ou complementação que vocês acharem melhor. Muito obrigada. Perfeito, Ana Paula. Parabéns aí pela apresentação, foi bastante esclarecedora também, assim como da Amanda. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas antes eu queria lembrar que a gente tem aqui no Perguntas e Respostas, por favor, quem tiver qualquer comentário, observação, ou quiser fazer o questionamento, é só colocar que a gente traz aqui para as nossas debatedoras poderem responder. Lembro também que o link de presença da live de hoje já está aqui no nosso Perguntas e Respostas, para você ganhar suas horas AAC pela participação aqui desse evento. Vou fazer uma primeira pergunta e aí fiquem à vontade para responder, Ana Paula, ou Amanda, ou ambas. Primeiro eu queria entender, eu queria ter uma ideia do perfil, de que fase de vida do médico normalmente vocês têm na clínica assim? É o recém-saído da residência, a sua maioria? É o médico que já tem 10 anos de residência, 20 anos de residência? Qual é, assim, traça para a gente o perfil desse colega médico que trabalha na clínica assim? Professor, a gente tem ali na média de idade, né, falando em faixa etária, entre os 40 e 60 anos, tá? Então, são profissionais da ativa do mercado mesmo. A gente tem uma parcela considerável, né, dependendo da praça, e aí se caracteriza mais em Ceará e Pernambuco, de profissionais aposentados. Então, a gente tem também esse corpo clínico conosco, e o residente, ele entra mais nesses pontos ativos, como eu lhe citei no início do ano, né? Então, a gente precisa buscar o residente. O que a gente percebe? O residente, o mercado está brigando por ele, o mercado quer ele. Ele é um profissional bem disputado, que o mercado já tá de olho nele, sabe que ele vai sair, e meio que ele é buscado por todos os lados, né? A gente é só mais um concorrente querendo ele. E aí vai de proposta, né? Então, ele não tem muito essa expertise geralmente de mercado, né? Porque não estava atendendo, não estava na ativa. Então, ele vai pela proposta. Para quem conhece a gente, a estrutura, ou já ouviu um pouco mais da história da clínica, é um médico mais de mercado, que ele está entre o consultório, o plano de saúde, o hospital que ele faz cirurgia, ele vem também para a demanda da classe B, C, e dependendo da regional até classe D atender conosco. Então, a gente consegue ofertar para o médico de mercado atualmente, da ativa mesmo, da linha de frente da medicina, uma estrutura física e gerencial muito boa para ele navegar bem entre os estabelecimentos que ele atende. Então, a gente tem médico, a maioria, na verdade, né, tá ali na faixa etária, a maioria são mulheres indo para gênero, né, e na faixa etária entre 40 e 60 anos, tá? Aí a gente fica com os extremos dos residentes e os aposentados, que também fazem parte desse corpo clínico. E pelo que eu entendi... Perdão, Ana. Amanda, por favor. Desculpa, professor, eu queria só complementar com alguns exemplos práticos, né, Ana? A gente tem um trabalho bem complementar, então, falando um pouquinho de exemplos práticos, né?
Aqui em Pernambuco, por exemplo, a gente tem profissional que a Ana comentou muito que, diferente de outras profissões, hoje o médico ele é bastante buscado, né, pela clínica assim, também por outros concorrentes e outras redes. Mas aconteceu já aqui em Pernambuco de profissionais nos procurarem porque estavam fechando seu consultório por algum motivo, ou porque não queriam mais aquele custo, realmente queria só ficar no ambiente hospitalar, em cirurgia, por exemplo, mas queriam continuar clinicando, gostariam de continuar em consultório, mas não queriam ter esse custo, e aí nos procurarem de forma ativa mesmo, alguma clínica, e aí abrir suas agendas. Já aconteceu com geriatra e com outras, várias especialidades até um pouco mais difíceis de achar no mercado, justamente porque, como a Ana falou, hoje a gente oferece um consultório, né, padronizado, super completo, e não só a gestão dessa agenda, mas a demanda, acho que é bem importante isso, a gente já gera essa demanda, então não tem que ter, por exemplo, uma estrutura de recepção, de telefone, de agendamento, a gente já faz toda essa gestão para o profissional chegar já com tudo certinho. Então, só complementando essa formação da Ana, que esse perfil existe, realmente é o nosso maior, mas tem esses casos diferentes, né, Ana, como esses profissionais que nos procuram também para continuar clinicando e dentro de consultório, mas sem ter essa estrutura física própria. Pelo que eu entendi, então, quer dizer, achei bastante interessante aí a proposta, porque o colega, ele vai chegar, quer dizer, ele entra com a roupa do corpo, com o carimbo no bolso, toda a estrutura vocês dão, inclusive divulgação, né? Marketing, secretária, agenda, material de consumo do consultório, provavelmente, luva, enfim, material para exame físico. Auxílio, você diz o quê? De enfermagem, de técnico de enfermagem? Técnico de enfermagem, sim. Tá. E vocês também têm, assim, mais pessoas da equipe de saúde, além do dentista, nutricionista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, isso também tem dentro da rede? Sim. Ah, perfeito, legal, interessante. Eu acho, assim, eu particularmente acho a clínica que dá essa estrutura para o profissional, como vocês falaram, né? Eu acho que tem muitas vantagens, porque hoje, especialmente, né, aquele colega que saiu da residência médica, a gente sabe a dificuldade que é, às vezes, para conseguir um plano de saúde, e se ele vai entrar numa linha de consultório particular, a não sei que ele já tem uma herança de família, né, que já tem um nome feito em um determinado ponto, ele vai ter que construir o nome aqui fora, e isso leva alguns anos, né? Então, acho que a clínica popular, eu particularmente trabalhei 6, 7 anos da minha vida, depois da residência, também nessa questão de uma clínica popular aqui no Rio de Janeiro. Saí na ocasião, porque não tinha esse suporte que vocês estão dando. Eu acho interessante essa preocupação que vocês têm de manter a agenda do médico, né, sempre cheia, essa preocupação das férias do médico, né, de vocês anteciparem para quando ele voltar, ele ter um determinado atendimento que não vai prejudicá-lo mais à frente, não vai ter uma demanda reprimida, né, vai ter aquela agenda superlotada, ele vai ficar, pô, que saco, vou voltar das férias, vai estar lá o dobro de pacientes para atender, e um cansaço físico, né, por si só, né, não pela má vontade de atender, mas a gente fica, claro, mais exausto, né, com um volume muito grande de pacientes. Então, eu acho interessante essa proposta, inclusive, não só eu acho que como vocês falaram, eu acho que a gente tem vários perfis aí, não só o recém-saído da residência, que muitas vezes está querendo se inserir no mercado e começa na clínica para até formar a sua clientela, e pode permanecer ou não, né, pelo que vocês estão falando, até muitos, talvez até a maioria, até seguem porque acham interessante pela estrutura que vocês apresentam, mas também para o colega que está tentando até sair do plantão, né? A gente não pode esquecer, muitas vezes o primeiro emprego da gente é o plantão médico, que é muito interessante e tudo mais, mas que depois de um certo tempo, ele, para muitos, né, torna-se mais desgastante, e muitos entendem que querem uma via de alternativa, e essa clínica faz essa transição de um jeito muito, muito interessante. E achei legal, quer dizer, de vocês trazerem que a clínica ela não tem só o recém-saído da residência, você tem o outro extremo lá, que é o colega que já está numa fase mais avançada da carreira, e o médico que já tem um tempo de estrada, né, entre 40 e 60 anos, ele já tem pelo menos 10 anos de formado aí, tranquilamente, e um bom tempo, já 7, 8 anos
5 a 10 anos de pós-residência, né? Então, achei bastante interessante e a estrutura de proteção, né, ao trabalho do médico que vocês montaram, a flexibilização de horários, né, poder atender de segunda a sábado, manhã e tarde, isso atende bastante a rotina corrida, né, do médico. Então, parabenizar aí o trabalho de vocês, tenho certeza que vocês estão por trás de tudo isso, né, esse sucesso, sem dúvida, vocês fazem parte. E queria deixar uma última pergunta, então, para as duas, se além da formação, o que vocês observam no dia a dia de vocês, quer dizer, o que um médico precisa ter na observação de vocês que têm essas planilhas todas de saídas, de entradas bem controladas, né? O que o médico precisa ter para ter sucesso no seu atendimento na clínica assim? É só uma boa formação em residência médica? O que vocês observam no dia a dia? Empatia, professor. Oi? Empatia. Se fosse para resumir uma palavra, empatia. A Amanda, ela tem os casos no dia a dia dentro de operações, né? E o que a gente observa é que a humanidade, ela precisa estar presente em todos os atendimentos, em todos os momentos. Então, o paciente, ele precisa cada vez mais do atendimento humanizado, né? Então, a gente fala muito aqui do prontuário eletrônico, mas a nossa configuração de consultório, para você ter ideia, é feita de uma forma que o médico ele fica do lado do paciente. O médico não tem aquela mesa entre ele e o paciente, gerando uma barreira física entre os dois. Então, a gente projetou o consultório com base em um modelo que é utilizado nos Estados Unidos, onde a gente tira essa barreira entre médico e paciente exatamente para gerar a aproximação, humanização cada vez mais do atendimento. Então, o médico que consegue aplicar empatia e cada vez oferecer melhor e mais um atendimento humanizado, ele geralmente é bem sucedido. Não só aqui com a gente, né? A gente também é paciente fora e a gente sabe que isso faz toda a diferença. Mas o que o paciente busca é isso. Então, aquele médico que tem a fama de ser o durão e tudo, a gente acredita que ele precisa, né, se remodelar para se adequar ao perfil do cliente, do paciente, que mudou. Então, a gente percebe, apesar de ser uma clínica do segmento popular, apesar da gente trabalhar com classe CD, B, C, D, a gente percebe que o paciente ele é exigente, ele quer um atendimento de qualidade, ele quer atenção para ele naquele momento, é dele com o profissional. Ele não quer o médico olhando para a tela do computador, ele quer ser examinado, ele quer uma troca de olhares, ele quer realmente a atenção exclusiva ali para ele, e a gente só consegue isso se a gente realmente oferecer um atendimento com empatia e humanizado o máximo possível que a gente conseguir. A gente percebe que os profissionais aqui, a gente até brinca, né, que tem paciente que ele não é da clínica assim, ele é o paciente do doutor fulano, da doutora ciclana. Então, porque o profissional, ele fideliza a demanda dele. Por que o médico A tem mais demanda do que eu e eu estou aqui há tanto tempo, ele chegou agora e ele já está com essa, digamos, carteira de paciente? O diferencial dele é o atendimento dele, é o olho no olho dentro do consultório, é a atenção que ele dedica ao paciente dele. Então, é algo que a gente não consegue interferir, não é um diploma, não é um certificado de uma universidade do exterior, não é a residência, o paciente não está vendo isso naquele momento. E o que faz, o que constrói realmente o nome do profissional, seja dentro de uma clínica popular, seja fora dela, é o diferencial que ele oferece realmente naquele momento que ele tem com o seu paciente. A gente vê nas redes sociais, e é aberto, né, para todo mundo, que quando o paciente está satisfeito, ele vai lá e elogia, o insatisfeito vai lá e reclama 10 vezes. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquele momento único que a gente tem com ele para gerar para ele a melhor experiência possível, tá? Então, a gente precisa realmente
do corpo clínico alinhado com essa nossa linha, que é um atendimento de qualidade, um atendimento encantador. A gente trabalha com o nosso corpo clínico, todos esses pilares são pilares da clínica, sim, estão no nosso dia a dia presente para todos os nossos colaboradores, e apesar do profissional ser um prestador de serviço, mesmo assim ele não fica de fora, é isso que a gente alinha no dia a dia com eles, e é isso que faz a diferença. Então, quando ele começa a perceber que é isso que faz a diferença, tudo muda. Então, a demanda dele muda, a fidelização da demanda dele muda, o relacionamento dele dentro da empresa muda e todo mundo sai ganhando. Então, só tem ganho. Amanda, por favor, se quiser complementar. Nossa, Ana, nem tenho o que complementar. Acho que você foi bem assertiva. Acho que a palavra empatia, isso abrange várias coisas, professor, desde o respeito com o horário, até o cuidado mesmo com o paciente dentro do consultório, cuidado no retorno, porque a gente tem muito esse incentivo para o paciente voltar e fechar o seu diagnóstico, a gente incentiva bastante o paciente a fazer o seu retorno, então eu acho que a empatia, ela vai abranger várias coisas nesse sentido. Hoje eu costumo dizer que eu sou bem feliz com o corpo clínico que a gente tem nas 3 regionais. São profissionais que realmente têm um relacionamento, não chegam só para atender, tem um relacionamento bacana com todo mundo, mas como a Ana falou, não adianta eu fazer todo um treinamento com a minha operação enquanto rede de operações, treinar todo mundo com atendimento encantador, mas dentro do consultório a experiência do paciente não ser assertiva, não ser bacana, né? Então, acho que é isso, assim, eu sei que existem N situações do dia a dia, mas, no geral, a mais importante de todas é realmente o olho no olho e esse atendimento e esse cuidado com o paciente. A Ana falou muito dessa questão de demanda espontânea, mas eu não acredito muito em demanda espontânea, não, professor, eu acho que é muito mesmo de um paciente falar para o outro, de ser o boca a boca positivo. Existem profissionais hoje que atendem nas 6 unidades aqui de Pernambuco, por exemplo, porque o próprio paciente pede, poxa, a doutora fulana não vem atender nessa unidade nova, eu queria uma agenda, e aí o profissional faz, eu não tenho tempo, mas eu vou abrir uma para a gente testar, e aí já fica com aquela ocupação muito bacana, e já fica com essa agenda aí fixa, então acontece realmente essa corrente positiva, assim, quando existe esse cuidado e essa empatia com o paciente que está entrando ali no dia a dia de cada consulta. Excelente, dicas extremamente valiosas, eu penso da mesma forma, é o que a gente vê no dia a dia. Tem uma questão, uma pergunta aqui, o Pedro, né, que está acompanhando a gente, não sei se vocês vão entrar num detalhe específico, eu entendo que talvez seja uma pergunta mais geral, até, acho que a Ana Paula, na fala dela, já falou um pouquinho sobre isso, ele pergunta se vocês podem falar da questão salarial, acho que a Ana Paula falou um pouquinho, né, que vocês trabalham por repasse, que não há uma taxa né, para trabalhar, como eu até falei, vocês dão toda a estrutura, no caso até do plantão, pelo que eu entendi, vocês têm um valor mínimo, né, independente de ter demanda ou não, mas enfim, ele pede aqui mais detalhes, eu imagino, não acredito, penso eu que não sei se seja esse o fórum, assim, para valores específicos, aí acho que ele pode entrar em contato com vocês, mas talvez uma noção mais ampla da questão salarial, se vocês puderem falar um pouquinho. Uhum. É bem personalizado por especialidade, tá, professor? Então, vai variar muito da especialidade, seja médica ou odontológica, tá? Ou psicologia, nutrição. A gente tem tabelas por especialidades, né? Então, as tabelas são tanto de preço para o paciente como de repasse. O que a gente tem ali que é padrão, quando é plantão, o valor do plantão para especialista ou para clínico, né? Então, varia de acordo com esses dois públicos, e nas especialidades por produção, realmente, cada especialidade tem a sua tabela específica, negociada de acordo com a sua regional, com a sua praça. Então, a tabela que eu aplico no Ceará, ela não é igual à tabela de Pernambuco, que não é igual à tabela de Pará, tá? Cada uma tem a sua particularidade, de acordo também com a regra de mercado. Então, a gente faz estudo de mercado para montar as tabelas, e elas são baseadas realmente realizadas, né, confeccionadas dentro do embasamento de mercado que a gente tem do contexto daquela praça, daquela região, tá? Então, eu teria que entender qual seria a especialidade, qual seria a praça,
para eu poder passar um valor para ele, uma resposta mais que melhor atenda o que ele gostaria de saber. Eu deixei o meu contato na apresentação, não sei se vocês vão compartilhar com o pessoal que está assistindo, mas se quiserem compartilhar o meu contato para tirar dúvidas mais específicas, eu ficarei à disposição, tá? Então, funciona aí 12 horas por dia, né, de segunda a sábado, pode entrar em contato que a gente está lá para responder, tá? Sobre um piso mínimo, a gente tem piso por especialidade, então, no mínimo, um profissional que vai atender conosco, ele vai receber R$ 120 independente da praça, tá? Especialidade médica, ok? Então, Ana Paula, eu cheguei, choveu bastante, meu paciente faltou, né? Acontece, é raro, mas acontece, né, Amanda? A gente, para o profissional não dar a viagem perdida e gastar o seu combustível e perder tempo de deslocamento, a gente faz esse valor de repasse mínimo para ele, recebe na hora, na unidade. Para o profissional que, independente do piso, ele tem um adiantamento de 80% do repasse dele ali na hora, dentro da unidade. Então, a clínica vende no cartão, parcela no cartão, sem juros para o paciente. Parcela até 4 vezes, Amanda, hoje? Até 6, Ana. Até Dependendo do 6 valor. vezes, né? Isso. Pronto. Parcela até 6 vezes para o paciente, dependendo do valor. Se eu não me engano, o valor mínimo da parcela é R$ 40. O médico nem sabe que isso aconteceu, ele recebe 80% do repasse dele adiantado ali, imediatamente ao final do atendimento da agenda dele, na hora, na unidade, se ele quiser, tá? Então, se ele não quiser, ele recebe tudo ali no dia 10 do mês subsequente. E a gente deixa a critério dele, a escolha dele. Então, em relação a isso, a gente realmente tem todo esse diferencial em relação ao mercado. Maravilha. Eu acho que o Luciano já divulgou o seu contato, anapaula@5com.m.digital. Esse é o e-mail. Sim. Maravilha. Então tá bom, eu acho que a gente vai se encaminhando aqui para o encerramento. Queria agradecer aí a presença de todos, os que acompanharam aqui o nosso bate-papo, e passar para a Ana Paula e a Amanda fazerem aí as considerações finais, para a gente encerrar agradecendo mais uma vez a doação de tempo de ambas, os esclarecimentos que elas trouxeram aqui. Amanda, você começa com a Amanda pela ordem, depois a Ana Paula. Vamos lá. Professor, só agradecer mesmo a oportunidade, dizer que independente de estado, né, de regional, a clínica assim está à disposição. Vou deixar meu contato também para compartilhar nas redes de vocês. Se tiver alguma dúvida sobre como é o procedimento na operação, como é que esse profissional pode nos buscar, como é que um profissional pode buscar outras redes, então estou à disposição nesse sentido para trazer qualquer tipo de informação. Em nome da Assim, agradecer pela oportunidade e realmente abrir esse canal para que qualquer dúvida ou qualquer sugestão, enfim, que os profissionais nos procurem, que indiquem, né, Ana, colegas e outros profissionais para que venham fazer parte da nossa rede. Obrigada. Sim, e eu falei bastante aqui de trabalhar com especialista, né, tem que ter residência médica concluída, o título de especialista. Mas o profissional que, quando ele conclui a faculdade, ele pode atender conosco como clínico, tá? Então, já coloquem aí nas prioridades de vocês a clínica, sim, para quando vocês forem para o mercado de trabalho, tá? Então, solicitou, recebeu o diploma, solicitou, deu entrada no conselho, vem atender conosco, tá bom? Salvem meu contato aí, entrem em contato comigo, que a gente conversa e dá certo. Temos praça, vamos estar maior ainda, provavelmente, né? Até o final do ano a gente cresce, vai ter mais opção, mais a possibilidade, a oportunidade de atender. Mais espaço aí para vocês escolherem. E só quero agradecer, professor, então, foi muito bom esse momento aqui, super construtivo, produtivo. Dizem que a gente aprende mais ensinando, então quando a gente para apresentar, para falar, a gente
ver que como a gente tem conhecimento para passar, né, e aprende cada vez mais com as perguntas, então instigam a gente a se atentar a vários detalhes do dia a dia cada vez mais, tá? Muitíssimo obrigada, sempre que tiver oportunidade, estou à disposição para contribuir no que for possível. Obrigada. Perfeito. Então, a gente que agradece mais uma vez. A Amanda também está disponibilizando o contato aqui, amanda.aquino@clinicassim.com, amanda.aquino@clinicassim.com. Maravilha. Depois, se o Luciano puder botar também lá no Perguntas e Respostas. Pessoal, obrigado, então, mais uma vez, aí, em nome da Diretoria de Medicina, do Grupo IDOMED. Obrigado, Amanda, obrigado, Ana Paula, obrigado à Clínica Sim, a toda a equipe aí do nosso suporte, a equipe do Med Carreiras, da Aline, que proporcionou também esse nosso encontro. E vejo a todos aí no nosso próximo evento. Bom descanso, boa noite a todos. Tchau, tchau.